Agora que eu vi que minha blusa tá amassada, vamos normalizar as roupas amassadas. Produzir conteúdo com frequência. Para alguns, uma habilidade dominada e para outros, uma grande fonte de ansiedade. Mas o que eu vou postar? Do que eu vou falar? Como ter um planejamento? Se você sofre com essas coisas, esse vídeo é para te ajudar. A gente vive na era do conteúdo. Basta olhar o tanto de fonte para beber que existe. Instagram, Facebook, Pinterest, Clubhouse, Telegram, podcast e YouTube. E a impressão que dá, às vezes, é que se a gente não está produzindo conteúdo, a gente está ficando para trás. Como se não bastasse o tanto de coisa que a gente já tem que fazer pela nossa profissão, né? Mas eu acredito sim, que compartilhar conteúdo não é uma coisa da moda. Eu acho que é uma ferramenta incrível para criar conexão com a sua audiência, para trazer autoridade para o seu nome e para contribuir com o mercado de forma geral. Sempre tem alguém precisando ouvir aquilo que você tem para ensinar. Então eu quis fazer esse vídeo para tornar o processo não mais fácil, porque nunca é fácil, mas talvez um pouco mais prazeroso, que não traga tanta angústia assim. Então vamos lá. Antes eu já vou fazer um merchan para ele. Quem fala muito bem sobre produção de conteúdo de uma maneira saudável é o Thiago do Tiro do Papel. Inclusive tem um episódio com ele no podcast que é incrível, eu vou deixar o link aqui na descrição. E muitas ideias desse vídeo vêm de reflexões que ele propõe. Primeira coisa é que criar conteúdo vem antes da produção em si. Começa no conteúdo que você consome. Aquilo que você vê, lê, escuta, vai influenciar diretamente no conteúdo que você vai produzir. Afinal de contas, vem tudo de um lugar só, que é a nossa mente. Então, seleciona as suas fontes de conteúdo com intenção. Eu acho, inclusive, importante a gente se alimentar de fontes diferentes, ter acesso a outros pontos de vista, porque isso gera repertório. E dentro desse processo de seleção, é legal você analisar também se você não está consumindo alguns conteúdos que te deixam muito ansioso. Eu mesma já segui vários criadores e influencers que postavam tanto, talvez num volume tão grande, ou um assunto tão denso, que aquilo ali me deixava muito angustiada. Então, não tenha medo de parar de seguir aquele conteúdo que não está te fazendo bem. E eu acho importante, sim, acompanhar as tendências de mercado, entender para onde que está indo a atenção da audiência, mas também analisar qual que é a sua linguagem. Não é porque está todo mundo fazendo dancinha no TikTok que você também tem que fazer se isso não conversa com quem você é. É uma armadilha que eu mesma já quase caí várias vezes. Nossa, será que eu preciso para essa rede? Parece que tem uma pressão invisível ali, né? Mas também de que adianta você ir para essa rede para ser só mais um? Então para e analisa. No que você tem mais facilidade? É escrevendo? É desenhando? É falando com a câmera? É escolhendo GIF? Talvez o YouTube não seja a rede ideal para você, mas o Clubhouse já tem mais a sua cara. E entenda também quem é o seu público. Eu sinto que as pessoas ficam muito confusas em relação a para quem que elas estão falando. Por exemplo, eu vejo muito videomaker de casamento com o Instagram inteiro só de conteúdo para outros videomakers, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum produto para vender para esses videomakers. Enquanto isso, ele podia estar usando esse mesmo tempo para produzir conteúdo para as noivas, que de fato são os potenciais clientes dele e para quem ele tem que mostrar autoridade. Eu hoje produzo para esses dois públicos, para videomakers e fotógrafos e para noivas, porque eu tenho produto para vender para os dois. Lembra que o nosso tempo é um só, então a gente tem que usar ele de maneira estratégica. Não tem problema nenhum você querer produzir para vários públicos. Só entenda qual que é o objetivo final daquilo ali. E falando em público, é justamente muitas vezes ele que vai te dar a ideia de conteúdo. Como? Através das dores dele. As dores do seu público são os medos, as dúvidas, as crenças limitantes. E como que a gente fica sabendo disso? Abrindo caixinha de pergunta, prestando atenção no que a galera está te mandando no direct, fazendo enquete. A dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Então, por que não transformar a sua resposta num post, num story? Esse vídeo mesmo que eu estou fazendo agora é tentando ajudar a minha audiência numa dor dela. Eu já recebi várias vezes essa pergunta. Olga, o que eu vou postar? Por exemplo, uma noiva que te pergunta sobre melhor horário de luz para casar. Ou onde fazer as fotos de pré-wedding. Uma gestante quer saber com quantos meses é ideal fazer as fotos. Isso tudo vira conteúdo.
E aqui é onde a gente precisa ser inteligente. Guarda essas ideias, anota, tira print, não confia na memória. Mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre ferramentas de organização, mas o principal aqui é não perder essas ideias. São elas que vão fazer com que você não parta do zero na hora de produzir conteúdo. Ai meu Deus, vou falar do quê? Além disso, se já é uma dúvida comprovada, a chance disso ter mais engajamento também aumenta. E aqui entra a identidade de cada um, que é a forma como você vai ajudar essas pessoas. Além da questão da linguagem que eu já falei, se você vai usar áudio, texto, vídeo, tem também a sua maneira de ensinar. Tem gente que prefere ir na teoria, então vai lá no conceito da coisa. Tem gente que gosta de usar exemplo, esse é o meu caso, o meu curso é lotado de exemplo. Tem gente que prefere analogia, é como se fosse não sei o que, não sei o que. Para além de usar as dores da audiência como fonte de inspiração, lembra que qualquer coisa pode virar conteúdo. Você está aí na sua casa, sentado, editando no computador o dia inteiro? Com certeza tem algumas coisas que você poderia dizer sobre isso. Como é que é seu processo criativo, por onde que você começa, onde que você busca ideia. Às vezes a gente acha que todo conteúdo tem que ser uma mega transformação, um assunto super diferente que ninguém nunca falou. Mas a verdade é que não é bem assim. Você pode postar sobre coisas simples, uma coisa que você comprou, uma série que você assistiu. Por exemplo, eu assisti The Queen's Gambit na Netflix e amei. E eu pensei, putz, eu queria falar sobre essa série. Mas se eu só colocasse lá no Stories, olha galera, segue uma dica de série aí. É uma dica legal? É, mas ao mesmo tempo é muito solto. Eu queria agregar alguma coisa ali para a pessoa lembrar de mim. Então, qual foi a pergunta que eu me fiz? E essa é uma dica que eu te dou. O que eu posso trazer para esse tema? De que forma eu posso agregar? Porque abordar pauta quente por abordar, pauta quente são esses assuntos que estão em alta, tá? Não adianta muito. Tá todo mundo falando de Big Brother, então eu também tenho que falar de Big Brother. Tá, mas você vai falar o que de Big Brother? Nesse caso de Queen's Gambit, o que eu fiz então? Eu peguei essa ideia de falar da série e trouxe para dentro do meu universo, que é a narrativa, que é uma pauta que eu falo muito. Então, eu analisei a narrativa de Queen's Gambit. Inclusive, é um vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar da tela. Esse foi o meu recorte, a minha contribuição para o tema. Várias outras pessoas falaram desse mesmo assunto, que é a série. A Renata, do Ponto de Vista, por exemplo, analisou do ponto de vista da psicologia. O Vinícius, da agência de bolso, aproveitou o gancho para falar de comportamento do usuário. Mas como que eu fiz essa associação? Como que eu escolhi o meu recorte? Agora a gente vai falar de linha editorial. Para ficar mais claro, a linha editorial pensa numa revista. É como se fossem as seções dessa revista. Então a gente tem lá uma revista sobre bem-estar. Aí vai ter lá coisas sobre skincare, sobre exercício, sobre alimentação. Então, são esses macro temas que têm a ver com o seu produto, serviço, com você e com a sua audiência. Porque esses assuntos vão te conectar com quem te segue. Vamos supor que você é videomaker, mas você também é músico. Então, música pode ser uma linha editorial sua. Mostrar você tocando, fazer um TBT de apresentações suas, falar sobre como a música te ajuda no processo criativo de edição. Ou então você é fotógrafa de família, de gestante, mas você também tem filhos. Então, por que não usar a sua experiência com a maternidade, essa vida real, para se conectar com a sua audiência? Isso vai gerar um elo incrível com as pessoas que te seguem, porque já é um valor que você compartilha com aquelas pessoas. E aí tem vários temas que podem virar editorias, né? Viagem, lifestyle, esporte. Então, fica esse dever de casa de você pensar quais são esses assuntos que têm a ver com você. Não é porque você faz vídeo de casamento que você só pode falar de vídeo de casamento. Ao mesmo tempo, não é porque está todo mundo falando de marketing digital que você também tem que falar sobre isso. E lembra que essas linhas editoriais são o macro. Dentro delas, existe uma infinidade de tópicos. Pensa nessa linha aí de maternidade, por exemplo. Quantas coisas não dá para falar sobre esse assunto? O sonho de ter um filho, como é que foi o parto, as principais dificuldades, o que muda na família depois, a importância de registrar essa criança crescendo e por aí vai. Mas aqui eu faço um alerta. Um bom conteúdo, normalmente, ele provoca uma dessas três coisas. Ele educa, ele inspira ou ele entretém. Algumas vezes mais de um ao mesmo tempo, aí fica lindo. Por que eu estou te falando isso? Porque postar por postar,
Você pode gastar o seu tempo e da sua audiência à toa. Do nada você vai lá e tira uma foto da nuvem, sem contexto nenhum. Você foi ativo no Instagram, né? Você postou. Mas o que isso agrega para a audiência? Para que ela vai engajar com aquilo ali? Bom, mesmo assim tá sem ideia do que postar? Não quer falar de uma dor da audiência? Não aconteceu nada ali na sua semana que você pode compartilhar? Você não quer falar de alguma pauta quente? Então agora a gente pode partir para mais uma estratégia que é a reciclagem de conteúdo. Alguém que começou a te seguir hoje, provavelmente essa pessoa não viu o vídeo que você postou há 6 meses. E se esse é um conteúdo legal, por que não trazer isso de novo? Mesmo quem já viu esse vídeo, olha o tanto de coisa que essa pessoa já consumiu de lá pra cá. Se bobear, ela nem lembra. E se ela lembrar, das duas uma. Ou ela vai curtir de novo, nossa, esse vídeo é legal mesmo. Ou ela não vai fazer nada com aquilo ali. E outra, você não precisa trazer esse conteúdo da mesma maneira. Você pode trazer ele agora numa nova abordagem. Por exemplo, repostar o vídeo, mas contando sobre os bastidores, sobre o processo criativo. Eu mesmo já fiz isso aqui no canal, quando eu compartilhei um vídeo de pré-wedding, e aí eu contei o que aconteceu, qual foi a história por trás dele. Vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. O interessante de reciclar conteúdo é porque o mais difícil já foi, que é produzir esse conteúdo. Inclusive assuntos que não precisam ser de trabalho, você pode abordar eles de novo. E aqui a gente entra num conceito que chama Evergreen Content, que é aquele conceito que não fica obsoleto, que mesmo depois de um tempo ele ainda faz sentido. Então, por exemplo, compartilhar a sua história, como você começou lá atrás. Tanto faz você falar sobre isso hoje ou daqui a 10 anos, porque o seu início continua sendo o mesmo. Então, se você já compartilhou essa história num vídeo no YouTube, por exemplo, por que não trazer nos stories em forma de TBT? Trazendo fotos lá da faculdade, do seu primeiro emprego. É sempre legal para a audiência saber de onde você veio. E aí você aproveita e cria até uma narrativa naquilo ali. Por fim, eu quero que você pense qual que é o objetivo para você estar gerando conteúdo. Você quer levar alguém do ponto A para o ponto B. Pode ser que você quer que essa pessoa te contrate para fotografar ela, que ela compre o seu curso, ou você simplesmente quer levar a sua autoridade. Então aqui entra uma coisa que provavelmente você já ouviu falar, que é a tal da chamada para ação, que nada mais é do que convidar a pessoa para executar alguma coisa a partir daquele conteúdo. Pode ser para ela se inscrever em alguma coisa, para ela te responder uma pergunta nos comentários, para ela enviar aquele post para alguém, para ela salvar para ver depois, enfim. Aí você procura no Google chamada para ação ou call to action. E falando em chamada para ação, não podia perder esse link, né, gente? Dá um like aqui que está curtindo o vídeo e vê se você não está inscrito no canal. Essas estratégias todas que eu comentei aqui é para que você não precise partir do zero mais. Aquela coisa da tela em branco, de esperar a inspiração bater, deixa a gente muito aflito. A produção de conteúdo vem muito mais da disciplina, da organização, do olhar atento, do que da criatividade em si. E é nessa que muita gente se perde e não cria com frequência. Porque hoje, beleza, você está super inspirado, mas amanhã você não tá, depois de amanhã você não tá. Então, se você criar o hábito de sentar um tempo na sua semana, pensar em tudo isso aqui que eu te falei, você consegue, sim, organizar uma lista de conteúdos para você estar sempre recorrendo àquilo ali. E falando em organizar a lista de conteúdos, vou te dar 2 dicas de ferramentas para essa organização mental e visual. Uma delas é o Trello e a outra é o Notion. Ambas têm versões gratuitas. O Notion talvez seja um pouco mais completo, porque ele tem um sistema de busca de palavra-chave mais inteligente. Vou deixar o link na descrição também. E olha só, não se pressiona tanto. Não é porque o fulano, seu vizinho, o concorrente estão produzindo conteúdo que você precisa produzir também. Antes de qualquer coisa, isso tem que fazer sentido para você. Senão, vira mais uma obrigação que vira mais ansiedade. Então, respeite o seu tempo, respeite a sua saúde mental e surgindo qualquer dúvida, já sabe, né? Manda aqui nos comentários. Até o futuro.